Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre fórmulas lógicas. As fórmulas lógicas do Excel são parecidas com as fórmulas lógicas vistas na programação em Python. No Excel, as fórmulas lógicas e OU retornam um valor verdadeiro, que é dado pelo número 1, e o valor falso, dado pelo número 0. Esse dado pelo número 1 e dado pelo número 0 eu já vou explicar. Bom, na fórmula E, todas as condições... Aqui, a fórmula E. Todas as condições descritas dentro dos parênteses têm que ser satisfeitas para ser retornado o valor verdadeiro. Enquanto, na fórmula OU, apenas uma condição satisfeita já é o suficiente para se retornar o valor verdadeiro. Bom, então vamos deixar mais claro como essas fórmulas funcionam. Vou dar um exemplo. Imagine uma organizadora de eventos independente que aceita trabalhar em eventos que tem uma determinada duração e um número específico de pessoas. Então, por exemplo, ela só trabalha em eventos que têm a duração de 5 a 12 horas. 5 a 12 horas. E tem que ter de 60 a 180 pessoas. Se tiver mais de 180 pessoas é muito grande, menos de 60 pessoas é muito pequeno, não vale a pena. E essa é a duração que o evento tem que ter. O evento tem que estar de acordo com essas condições dela. E ela tem vários pedidos aqui para trabalhar em eventos. Eu já deixei a fórmula pronta para não deixar o vídeo tão longo. Eu vou explicar o que eu fiz nela. Bom, olhando a minha fórmula, eu tenho a condição E, a fórmula E, então todas as condições que estão dentro do parênteses têm que ser satisfeitas. Quais são as minhas condições? O número de pessoas, que é a célula B5, olha aqui, B5, tem que ser, primeiro, maior que 60, vou colocar maior ou igual, porque se tiver 60 pessoas tudo bem, e ele tem que ser menor ou igual a 180. E o número de horas do evento tem que ser maior ou igual a 5 horas, e menor ou igual a 12. Se essas duas condições forem satisfeitas, eu vou ter o valor verdadeiro retornado. Então eu dou Enter. Verdadeiro, porque 100 está entre 60 e 180, 6 está entre 5 e 12 horas. Eu venho aqui, arrasto essa fórmula para baixo e você pode ver que todos os eventos que estão de acordo com as minhas descrições vão aparecer o valor verdadeiro e os que não estão vão aparecer o valor falso. Vamos pegar um exemplo aqui. Nesse caso, o número de pessoas estava de acordo com os meus critérios, mas o número de horas não estava. Então ele retornou o valor falso. E o que eu falei de falso ser 0 e verdadeiro ser 1, é simplesmente que se eu pegar e for fazer uma conta com essa célula, por exemplo, eu pego essa célula, o valor que está nela, e multiplico por, digamos, 8. Vai me dar 8, porque o valor verdadeiro equivale a 1. Se eu pegar essa célula e multiplicar por 8, perdão, se eu pegar essa célula, a célula que tem falso, e multiplicar por 8, vai me dar 0, porque falso equivale a 0. Bom, eu falei que aqui tinham duas condições, mas na verdade são 4 condições. Note que as minhas condições elas são sempre separadas por ponto e vírgula. Então, vamos ler essa fórmula em português para ficar mais claro como ela funciona. B5, que é o número de pessoas, tem que ser maior ou igual a 60, e B5 tem que ser menor ou igual a 180, e C5 tem que ser maior ou igual a 5, e C5 menor ou igual a 12. Então são 4 condições que eu tenho aqui, não duas. Nesse caso da fórmula E, não vai fazer diferença isso, a mudança que eu vou alterar, mas você vai ver que quando eu vim aqui para a fórmula O, essa mudança vai fazer diferença. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fórmula lógica dentro da fórmula lógica. Então eu venho aqui e coloco E. Agora eu tenho duas condições. Quais são elas? Bom, para eu ter o valor verdadeiro retornado, eu preciso que B5 seja maior que 60 e menor que 180 ao mesmo tempo. Foi isso que eu fiz aqui quando eu coloquei essa fórmula E dentro da fórmula E. E C5 tem que ser maior que 5 e menor que 12. Ou seja, ela tem que estar entre 5 e 12 e estar entre 60 e 180. Aqui isso acontece mesmo. Vai ficar mais claro para vocês a diferença que isso faz quando eu vim aqui para a fórmula OU. Aqui você pode ver que os valores vão continuar os mesmos.
Vamos ler aqui a minha fórmula U. Bom, o que a minha fórmula está dizendo? O número de pessoas tem que ser ou maior que 60, ou menor do que 180, ou maior do que 5, ou menor do que 12. Com essa fórmula, note que minha programação tem um problema aqui, porque desse jeito todas as situações são verdadeiras, estão retornando valor verdadeiro. Aqui, por exemplo, 500 não está. No caso, vamos imaginar que a organizadora de eventos agora ela atende eventos que tem ou o número de pessoas dentro da descrição dela, ou o número de horas do evento dentro da condição dela. Mas não é isso que está acontecendo aqui, certo? Porque olha esse pedido 6. O número de pessoas não está dentro da condição dela e o número de horas também não está dentro, e mesmo assim está retornando o valor verdadeiro. O que está acontecendo aqui? O número de pessoas, ele é maior do que 60? Ele é. Então, só isso já é o suficiente para retornar verdadeiro aqui. Mesmo ele não sendo menor do que 180. O número de horas é menor que 12? É. Não é maior que 5, mas é menor que 12. Isso já também seria o suficiente para retornar o valor verdadeiro. E para consertar isso, eu faço o que eu fiz aqui na fórmula E. Eu vou vir aqui e eu vou colocar uma fórmula lógica dentro da fórmula lógica de novo. Eu vou botar E aqui. Eu vou botar E aqui. A minha fórmula lógica, que era de 4 condições, agora vai ser de 2 condições. Vamos ver o que vai acontecer. Alguns valores estão retornando falso. Vamos ver o que aconteceu. Lendo a minha fórmula agora, eu preciso que uma dessas duas condições seja satisfeitas. Ou o número de pessoas, que é aí 5, está entre 60 e entre 180, é maior que 180 e menor do que é maior do que 60 e menor do que 180, ou o meu número de horas do evento é maior do que 5 e menor do que 12. Eu preciso que uma dessas duas condições seja satisfeita. Virou uma forma lógica de duas condições. Então, se eu venho aqui para o outro exemplo que estava dando problema, o meu número de pessoas agora, ele é 500, certo? Então ele é maior do que 60, mas ele não é menor do que 180 ao mesmo tempo. Então aqui deu falso. Mas tudo bem, se o número de horas do evento ele corresponder às minhas condições, ainda vai retornar verdadeiro. Vamos olhar o número de horas de evento. Ele é maior do que 5? Não. Ele é menor do que 12, mas ele não é maior do que 5. E para essa fórmula E retornar o valor verdadeiro, eu preciso que ele satisfaça as duas ao mesmo tempo. Basicamente o que eu fiz aqui foi colocar o meu número de pessoas tem que estar entre 60 e 180, e o meu número de horas tem que estar entre 5 e 12 horas. E você pode colocar essas fórmulas lógicas dentro das fórmulas lógicas o quanto você quiser. Pode reparar aqui que eu tenho um pedido que o número de pessoas está dentro das minhas condições, mas o número de horas não está. Por que ele retorna verdadeiro? Porque o número de pessoas está dentro das condições. E na fórmula U, basta que uma das minhas condições seja satisfeita para que eu tenha o valor verdadeiro. Bom, gente, o vídeo de hoje fica por aqui. Até a próxima.